do Senhor, meus irmãos. Queridos, hoje nós vamos encerrar essa matéria que nós estudamos no Velho Testamento, que foi sobre holocaustos. Hoje vai ser a última aula e o mês que vem agora a gente vai ter um novo tema, amém? Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ficar de pé para nós lermos? Nós vamos ler do verso 4 ao 6, que diz assim: E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. E então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Amém? Queridos, feche os seus olhos. Senhor, eu peço a Ti a Tua graça nessa noite, nessa aula que nós estamos iniciando agora. Abre nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua vontade sobre essa questão de holocausto, meu Pai. Que saiamos daqui nessa noite sem dúvida nenhuma sobre essa questão. Em nome de Jesus peço que seja assim. Amém? Pode se assentar, meus irmãos? Sobre essa questão, a Bíblia diz que a pessoa vai colocar a mão na cabeça do animal, do holocausto, para ser aceito por ele, para a sua expiação. São detalhes. Colocar a mão sobre o animal. Isso simboliza o quê? Contato, unidade, união. Porque não basta apenas oferecer o sacrifício, é preciso que o ofertante tenha uma ligação com aquele sacrifício, senão não é aceito. E quem degola o animal é o ofertante, não é os sacerdotes. É o próprio ofertante que vai pegar aquela faca ou aquela adaga, não sei, e cortar o pescoço do animal. É ele que faz o ato de imolar. Os sacerdotes estão ali apenas para pegar o sangue, colher o sangue e aspergir sobre o altar. Mas quem degola o animal é o ofertante. E antes de ele degolar, ele tem que colocar a mão no animal, para que seja identificado com aquele animal no sacrifício. Assim como nós, a Bíblia diz que nós morremos com Jesus. Quando Jesus foi sacrificado, nós morremos com ele. Nós fomos crucificados com ele na cruz e ressuscitamos com ele também para essa nova vida que nós temos hoje. Porque o sacrifício perfeito é assim. Se não acontecer isso, não houve sacrifício perfeito. E não houve aceitação diante de Deus também. Amém? Mas hoje, amados, para nós encerrarmos, eu queria falar um pouco sobre essa questão de esfolado. Porque o verso 6 diz: Então esfolará o holocausto e cortará em seus pedaços. Note que isso vai acontecer após o derramamento do sangue. O passo seguinte, após degolar o animal, é esfolá-lo e em seguida cortá-lo em pedaços, para depois sim colocar em ordem no altar e aí então acender o fogo para começar a consumir. São detalhes muito importantes que nós temos que aprender.
Amém? Ao sermos salvos, meus irmãos, quando nós somos salvos, nós temos que entender que nós vamos ter uma nova vida, porque a vida do passado já foi. Morremos com Cristo. E quem quiser viver uma vida nova, uma vida agora para Deus, consagrada a Deus, vai ter que resolver todos os seus problemas exteriores que ainda existem, de pecados e tanta coisa. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Note que Paulo fala bem claro aqui, as coisas velhas acabou, o passado já foi. Agora que você morreu com Cristo, que você morreu à morte de Cristo e foi ressuscitado com Ele para uma nova vida, você não pode ter mais nada a ver com o passado. Nada mais. João 8, verso 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, notem que você já aceitou Jesus, você morreu com Jesus, através do batismo você morreu com Jesus, e agora tem uma nova vida, conforme Paulo fala. Mas, no entanto, João fala aqui no Evangelho de 8, capítulo 8, versos 31 e 32, que é preciso permanecer na palavra agora. Permanecendo nela, você vai começar a conhecê-la. Isso quer dizer o seguinte: você vai começar a ter intimidade com Jesus. E a partir dessa intimidade que você terá com Ele, através da palavra, essa palavra vai se encarregar de libertar cada um de nós de nossos pecados, de nossos erros, de nossos vícios. Note que a libertação é para todos. Há quem pensa que libertação é só para quem está endemoniado, algo assim, está na mão do diabo, precisa de libertação. Não, a libertação ela tem que ocorrer para todos. A partir do momento que somos salvos, a partir do momento que morremos com Jesus, saímos das águas, é uma alegria imensa, porque agora é nova vida, tudo é novo, maravilha. Mas não para nisso aí. Agora existe o processo da libertação dos vícios, das coisas erradas que a gente faz ainda, que ainda nos persegue. Amém? Então é algo que tem que acontecer, a libertação. Tem pessoas que têm muita preocupação consigo mesmo, se preocupam muito com sua face, com seu orgulho. Abra comigo João 15. Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao 8, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, é Jesus falando. Meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não der fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim então sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém? Nota o compromisso que nós temos com Deus, com Jesus, após termos aceitado a Ele, após termos nos convertido, após termos aceitado se batizar e ser morto com Cristo na cruz. Muda tudo. Muda tudo. Não basta ficar falando, agora nós somos novas criaturas, porque agora nós batizamos, agora nós somos nova criatura. Lindo, lindo isso aí, é lógico que é. Mas tem que apresentar os frutos dessa nova criatura. Não é só blá, blá, blá. Jesus explica isso aqui nesse assunto da videira. Olha, a partir de agora vocês estão ligados comigo. Vocês são os galhos. Vocês são aqueles que estão ligados em mim e vão ter que dar frutos, porque o Pai, que é o lavrador, que fez assim, que plantou essa árvore, essa videira que é Jesus. E Ele plantou com interesse de frutos. Ele quer frutos. E está bem claro que Jesus fala, se a vara que não tiver em mim não der frutos, Ele vai cortar e vai lançá-la no fogo. Olha para você ver o compromisso que nós temos. Porque não basta ser crente, não basta estar na igreja, não basta ter sido batizados, não basta dar oferta, dar dízimo, seguir tudo as práticas normais de uma igreja, mas se não der os frutos que Deus espera, pode ser cortado. Porque não está servindo a Deus, está apenas servindo uma religião. E Deus não quer saber de religião. Cristianismo é vida, não é religiosidade. Religião já tem de muito aí fora, já tem bastante. Não é nós que vamos querer agora também ser religiosos. Amém? Que Deus nos ajude sobre essa questão, sobre essa responsabilidade. A questão, por exemplo, a questão da vergonha. Esfolar. A Bíblia fala de esfolar o holocausto. Esfolar não é legal, gente. Esfolar mexe com pele. Sabe quando a pessoa cai de uma bicicleta, ou sei lá, ou correndo, leva um tombo e dá aquela esfregada no asfalto e faz aquele ferimento? É horrível, não é? É dolorido. Isso é esfolar, é algo na pele. Quando fala de esfolamento aqui, esfolar o holocausto, veja bem, o holocausto já foi morto, já foi degolado, mas agora ele precisa ser esfolado. Ou seja, a vida cristã que nós vamos ter, agora vem aquela coisa, pode ter vergonha de pregar o evangelho, crentes que têm vergonha de falar de Jesus, crente que tem vergonha de dizer que é crente. Olha, eu quando me converti,
Eu gostei, fiquei tranquilo, achei maravilhoso, até me batizei e tudo, mas sinceramente eu tinha vergonha de ser crente. Eu tinha vergonha. Quando eu ia para a igreja, naquela época eu era da Igreja Pentecostal do Brasil, eu ia, mas olhando para os dois lados e morrendo de medo de ver algum amigo passar por ali e me ver entrando na igreja. Eu pensava, como é que eu vou explicar isso depois? Porque eu tenho certeza que meus amigos vão falar para mim, o que você está fazendo lá, rapaz? Na igreja de crente, você virou crente? Ia começar as brincadeiras, tirar sarro, e eu, nossa, morria de medo de acontecer isso aí. No começo não tinha Bíblia. Aí eu tinha o Novo Testamento, cinzinha, mas para mim estava ótimo com aquele lá, porque aquele lá eu acordava no bolso, ninguém ia ver. Porque se eu andar com Bíblia, ia pegar mal, né? Nossa, meus amigos podem ver, pô, e agora? Tudo isso aí o que era? Eu já tinha morrido com Cristo pelo batismo, mas não tinha sido esfolado ainda. Eu precisava ser esfolado, encarar essa realidade, não ter mais vergonha, pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, ter orgulho de falar, eu sou evangélico, eu encontrei a verdade, e cada oportunidade que eu tiver de falar de Jesus, falar, isso é permitir que o Senhor nos esfole, e depois que esfola, aí não sente mais, porque depois que você está esfolado, não sente mais, é na hora só que você sente o esfolamento. E uma das coisas que acontece com a gente depois da conversão, é o tal do esfolamento, porque é horrível você ter que encarar a realidade, que agora você é crente, até quando você vai ficar escondendo? Né? Eu saía para a rua, quando encontrava com um irmão então na rua, sabe aqueles irmãos bem simplórios que fala alto e grita, Pai do Senhor, meu irmão, meu Deus, eu queria enfiar a cara em qualquer lugar naquela hora, porque, que é isso? Faz isso não, rapaz, pega mal, né? Tinha vergonha. E sempre tem, né? Você encontra com o irmão na rua, Pai do Senhor, meu irmão, e aí? Só pela fé, né, irmão? E começa com essas conversas, Jesus, para com isso. Morria de vergonha. Até que uma hora ou outra eu comecei a encarar as coisas e ver que eu tinha que enfrentar essa realidade. Romanos, abra aí, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, olha o que Paulo diz. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo fala isso? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Certamente, já naquela época, tinha pessoas convertidas que tinham vergonha do evangelho. Entendeu? Que na igreja a gente não tem vergonha, né? É todo mundo igual. Aqui a gente dá paz do Senhor, aqui a gente canta, a gente levanta a mão, a gente abre a Bíblia e tudo normal, mas e lá fora? No começo da nossa conversão, como é que é? Eu, pelo menos, tinha vergonha. Demorou para mim entender a realidade das coisas. Eu fui aprender essas coisas na escola dominical depois. Aí eu comecei a encarar a realidade. Poxa, eu sou crente, preciso parar de ficar se escondendo, se esquivando. Eu sou crente e não devo me envergonhar do Evangelho, como Paulo diz aqui, eu não me envergonho. Afinal de contas, o Evangelho é que tem poder. Aqui é um livro de poder para a salvação de toda pessoa que crê nele. Né? E eu precisei assumir essa responsabilidade. E graças a Deus sumiu tudo. Eu não tenho vergonha de Jesus, não preciso ficar carregando biblinha pequena no bolso mais. A minha Bíblia é até um pouco exagerada o tamanho dela, né? Porque eu não tenho mesmo vergonha. Carrego uma bibrona bem grandona, né? Não uso Bíblia em celular, nada.
Eu prefiro o papel, ainda sou da moda antiga. Não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque já fui bastante esfolado nessa área. E isso só acontece depois de salvo. Por isso que o sacrifício daquela época era assim: degolava o animal, matava o animal, aspergia o sangue no altar. Depois de tudo, o fogo ainda não tinha sido aceso. Estava tratando agora do animal. Depois ainda ia ter que esfolar. Quer dizer, é depois de morto. É depois que batizou. É depois que aceitou Jesus. É aí que vem o esfolamento. Para fazer a gente descer do trono que existe dentro de nós. Aquele trono de orgulho. Entendeu? Eu não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém saiba. Afinal de contas, eu sou mais eu, sempre fui mais eu, agora não posso assim me expor. Que não, que vai ter que se expor, sim, vai ter que ser esfolado, porque senão o sacrifício não será aceito. Senão você não morreu com Cristo, senão você também nem ressuscitou com Cristo, logo Deus vai tapar os narizes lá na hora que você estiver queimando, porque a sua fumaça vai feder. Não vai ter um aroma agradável diante do Senhor. Triste isso, né? Mas é uma realidade que tem que acontecer conosco. Amém? Precisamos entender a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Notem como as coisas do Velho Testamento têm um sentido tremendo para nós hoje, porque o sacrifício ainda continua, o holocausto ainda existe, esfolamento ainda tem. Mudou só a forma, porque hoje não é mais carneiro, não é mais bezerro, hoje é nós. E o pior, somos nós mesmos que temos que nos matar ali no sacrifício, porque o sacerdote só vai aspergir o sangue. E a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. O Novo Testamento é bem claro nisso. Para quê? Para que apresenteis a Deus sacrifícios de qualidade. Deus espera sacrifício como era na antiguidade. E esse sacrifício é nós somos a oferta. Aí então, a coisa fica difícil, né? Se alguém pelo menos viesse nos matar, mas nós mesmos temos que nos matar, nos cortar, nos esfolar. Então, quando vê alguém na rua, alguma coisa, e vem aquela coisa de vergonha, alguma coisa, tal, não sei o quê, encara o esfolamento e vai em frente. Vai doer, claro que vai, mas você tem que cair do seu trono. Até na igreja é assim. Você sabe que tem crente que, às vezes o pastor fala para ele: irmão, você pode dar uma palavra hoje na igreja? Nossa, aquilo parece que desmorona ele. Não, pastor, põe outra aí. Eu não estou preparado, e dá um jeito de fugir. Porque tem vergonha. Se é crente, se é cristão, ele lê Bíblia. Se ele lê Bíblia, ele conhece. Se ele ora, Deus é com ele. Como vai fugir na hora H? Não, se você está preparado, você tem o material, amém, posso dar assim uma palavra. Mas se não dá, é vergonhoso, porque qualquer um vai saber: esse não está preparado, esse com certeza não lê, com certeza não ora, é só um ocupador de banco só. Aí sim é que é vergonha. Por isso nós temos que nos libertar de tudo aquilo que nos afasta das coisas de Deus, no caso do orgulho, no caso da soberba. Amém, igreja? Está dando para entender? Querido, até aí eu estou falando de esfolar. Mas vamos dizer, já esfolou, já terminou o esfolamento. E agora? Agora vai ser cortar em pedaços.
depois de esfolado, precisamos ser cortado em pedaços. E o pior é que ninguém vai te cortar, é você mesmo que tem que se cortar, porque é você que é o ofertante, está oferecendo o sacrifício a Deus, que é a sua vida espiritual. Você sabe quando você trabalha o dia inteiro lá na fábrica, cheio de problemas, dificuldades, perseguição do chefe, tanta coisa. Aí você vai embora, não vê a hora de ir embora. Quando chega em casa, você não quer nem conversa, porque você está abatido por causa do dia difícil que você atravessou. E aí vem a mulher, que é crente, ele também é crente, e começa a falar para ele: você devia de fazer tal coisa na igreja, por que você não faz? Fulano lá é muito mais novo que você e faz, por que você não faz? Ah, fulano de tal, que é marido daquela esposa de tal, aquele sim, aquele é um exemplo maravilhoso, você devia de olhar nele, não sei o quê. Nossa, o cara já está cansado, já está irritado, cheio de problemas, e a esposa, parece que o inimigo usa, né? Isso é coisa do diabo, e começa a cutucar ele. Não pensa que ele teve seus problemas durante o dia, precisa de um pouco de paz, mas usada pelo inimigo, ela vai e provoca, provoca. Aí você diz: estou sendo cortado. Olha, se tivesse sendo cortado, ainda tudo bem, o pior é que não está sendo cortado. E se estiver sendo, não tem valor nenhum. Porque é você que tem que se cortar. E como é que você se corta numa situação dessa? É quando a tua esposa começa a pegar no teu pé e falar, não falar, e você parar um pouquinho e pensar no que ela fala, analisar, e chegar diante de Deus: Pai, me perdoa, porque na verdade ela tem razão, eu estou ruim mesmo, eu estou muito devagar, eu não estou me esforçando, eu precisava ser mais útil na tua obra. Aí sim Deus aceita, você está sendo cortado, porque é você que está aceitando o corte, é você que está aceitando a crítica, você não está naquela de defesa, sabe, de se defender. Um defeito muito grande de nós, evangélicos: defesa. Somos cheios de se defender. Não aceitamos correção, não aceitamos ninguém pegando no nosso pé. A gente já entra logo na defesa, porque nós não queremos ser cortados. Pode cortar qualquer um, mas não corte eu. E é necessário cortar. E Deus providencia esses cortes, usando um, usando o outro, para vir e passar o facão. Mas Deus espera que a sua atitude seja de analisar o que a pessoa está falando, fazendo, reconhecer que ninguém fala por falar, quando fala alguma coisa errada está acontecendo, por isso que está falando. Aí é hora de você chegar diante de Deus e pedir perdão e falar: me ajuda, Senhor, porque na verdade fulano tem razão, eu estou mesmo devagar, eu preciso melhorar. Aí você se cortou, aí você aceitou isso. Aí então você está pronto para queimar, aí vai queimar. Aí você só está pronto para ser colocado no altar. Aí em seguida vem o fogo. Aí vem o fogo e vai te queimando, mas aí já está fácil. Porque aí já está tudo picado, já está tudo esfolado, aí queima mais fácil, e o Senhor aspira a fumaça com aquele cheiro suave e diz com ele mesmo lá: este é meu servo, esse entendeu o que é o holocausto, esse eu aceito de coração, porque esse soube oferecer o sacrifício. Isso é o holocausto, que é oferecido com cheiro suave. Olha como falta tanta coisa para nós, né? Como falta tanta coisa, porque nós não aceitamos ser queimados. Nós não aceitamos ser esfolado, nós não aceitamos ser degolados. Nós queremos sim aceitar Jesus, queremos glorificar Jesus, queremos estar na presença de Jesus, louvar
e cantar, e chorar, e participar de tudo que faz parte da obra de Deus aqui na terra. Mas no tocante ao holocausto, nós teremos desviado o altar do sacrifício. Porque é doloroso, é renúncia, é morrer de verdade para si mesmo, é saber que você vai queimar até virar cinza, virar fumaça, e subir para o céu, se desligar completamente do planeta aqui embaixo. Você vai ser recolhido. O diabo vai ficar louco da vida, porque ele não vai ter mais poder na sua vida, porque você está sendo queimado, você está sendo aspirado pelas narinas de Deus, e ele sabe que agora ele não vai ter poder sobre sua vida, porque você entendeu o que é holocausto, e Deus exige holocausto, tem que apresentar holocausto. Ele pede holocausto, e o holocausto hoje é nosso. Jesus veio aqui embaixo para ser holocausto, veio para morrer por cada um de nós numa cruz, padeceu, porque ele era holocausto, e nos deu exemplo, para que também entendêssemos que temos que morrer realmente com ele, para uma nova vida, temos que ressuscitar com ele. Quando a gente faz esse holocausto da maneira como Deus quer, eu tenho certeza que Jesus deve olhar e deve dizer para Deus, o Pai: este é meu, este derramou sangue junto comigo, esse está comigo. E Ele nos abraça e Deus se alegra, porque realmente fomos apresentados junto com Jesus. O sangue se uniu, o sangue de Jesus e o nosso. Holocausto. E acontecia naquela época de muitos sacrifícios serem oferecidos e não subia a fumaça não subia para o céu, se espalhava toda, se espatifava, porque com certeza havia problemas no sacrifício, não foi oferecido como Deus queria. Não se faz as coisas para Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, tem que seguir todos os itens que Deus manda. Senão a fumaça não sobe, senão vai queimar à toa. Senão ao invés de ter cheiro suave, vai feder o negócio, vai ficar fedido. Meu Deus, que Deus nos ajude a entender essas coisas, para servir a Deus realmente na altura que Ele necessita que seja servido. Amém? Outra coisa importante também que fala na questão dos sacrifícios naquela época, é que tinha que separar algumas partes do sacrifício, que era a questão das entranhas e as pernas, eram separadas, porque eram lavadas. Primeiro eram lavadas, depois de lavadas é que o sacerdote colocava no altar para ser queimada. Note que não fala das outras partes que se lavavam, mas fala das entranhas e das pernas. Por quê? Porque isso fala das coisas interiores dentro de nós. Pecados que não aparecem, mas que existem dentro de nós, que precisam ser lavados para depois oferecer no holocausto. Amém? Dentro do coração do homem, diz Jesus que nenhum bem há aí dentro de nós. O coração do homem é perverso, é pecador. É do coração que procedem os maus desígnios, a avareza, o adultério, a prostituição, todas essas coisas podres que não aparecem, porque estão dentro de nós, ninguém vê. Passamos por cristãos, crentes maravilhosos, só Deus sabe o que está dentro de nós. Por isso é necessário a lavagem com água. Essa lavagem com água simboliza a lavagem do Espírito Santo, que pode nos ajudar nessa lavagem, nessa limpeza. Vocês estão lembrados que Jesus falou para Pedro, quando Pedro disse: Senhor,
Não lave só minhas mãos, mas lave também só meus pés, mas lave minhas mãos, lave minha cabeça, lave todo o meu corpo. E Jesus falou para ele: Pedro, não é necessário. Vocês já estão limpos pela palavra, mas somente os pés. Notem que Jesus falou justamente o que o Velho Testamento fazia. O sacrifício não era lavados, mas somente as entranhas e as pernas. As entranhas significa pensamentos originados dentro de nós, que não passam para fora, mas estão dentro de nós. Está pecando. Tem gente que acha que não peca por pensamento, mas peca, viu? Está pecando, está sujo do mesmo jeito. E a questão dos pés significa as nossas andanças aqui na terra, onde a gente caminha. Quando a gente está para a cidade, anda lá, para cá, não acontece às vezes passar em frente a uma banca de revista e ver aquelas revistas imundas que estão ali. Ou então pessoas indecentes, com roupas indecentes, os olhos não correm, não vai, maus pensamentos e tanta coisa. Isso é tudo a questão da andança. Por isso que Jesus falou: vocês já estão limpos pelas palavras, mas só que esses pés precisam ser lavados todo dia, porque são pecados cotidianos que acontecem toda hora, todo momento. Tem pessoas que não precisam nem andar, na mente dela ela anda, na mente dela ela caminha, ela vai em tantos lugares com o pensamento. Por isso, essa diferença, que as entranhas têm que ser lavadas e os pés têm que ser lavados. O corpo não precisa, já está limpo. E graças a Deus nós já somos limpos, porque Jesus já nos limpou de todo o pecado. Mas isso não significa que você está totalmente puro, porque existe a lavagem dos pés e das entranhas, que deve ser o nosso cotidiano. Amém? Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque peca. Você pode não pecar por atos, por atitudes, mas você pode pecar interiormente com pecados das entranhas, das suas pernas. Amém? Queridos, oferecendo o nosso holocausto a Deus, a nossa vida no altar de Deus, com todos os requisitos que Deus exige de cada um de nós, pode ter certeza, Deus está recebendo você, o seu sacrifício, o seu holocausto. E naquele dia, Ele vai te recolher lá em cima. Jesus vai estar do lado, apresentando você ao nosso Pai, e dizendo: este é meu, este morreu comigo, este ressuscitou comigo. O sangue dele está junto com o meu sangue. E então, estaremos assim, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? É só isso que eu tinha para dizer para você nesse estudo. Guarde com carinho tudo aquilo que você aprendeu. Medite nessas coisas e coloque em prática, porque a vontade de Deus é essa, que venhamos a praticar os teus ensinamentos. Vida cristã é vida prática, não é vida teórica, é vida prática. Ninguém pode dizer que é um excelente cristão porque conhece muito. Não, é um excelente cristão aquele que pratica muito. Amém? Fiquem de pé.